Você não está sabendo? Nos últimos 30 anos, a China se tornou um outro país. É importante que você tenha informação para saber principalmente qual que é a posição do Brasil no mercado onde se movimenta todo ano. Eu vou mostrar um pouquinho agora nesse vídeo para vocês. Fica aí. Canal do Engenheiro Tabajara. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente, agora na tela do meu computador. Eu tenho alguns indicadores para passar para vocês. Eu vou começar com o mito de que na China o pessoal passa fome. Assim, um brasileiro fala isso do chinês, desculpe a palavra, mas é da mais pura ignorância, né? Falar, não, mas o chinês ele passa fome. Olha, todo país passa fome. País em desenvolvimento passa mais, o subdesenvolvido passa muito mais. Então todo mundo tem lugar que passa fome. Vai tirando meia dúzia aí que são mais ricos, tá? Os países nórdicos, aqueles que têm, né, ali a coisa da transição fiscal mais facilitada. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui num BEU a fonte de 2020, a pesquisa, provavelmente eles pegaram os últimos dados fornecidos, classificação do país de salário líquido mensal após impostos, tá? Então vamos lá, aqui tem um mapa por cor, mas a gente vai direto, quando o meu computador responder, a gente vai direto no ranking. Tá? Então aqui Suíça em primeiro, aqui em dólares, tá? Por mês, então quase 6 mil dólares por mês, aí, o dólar hoje está em torno de 5,30, então para fazer 5 ou 6 vezes 5, aí dá uns 30 mil reais por mês o salário médio na Suíça. Aí tem os Estados Unidos, Dinamarca, Singapura, Catar, Austrália, Noruega. Eu queria pegar o da China, ó, o da China aqui, ó. A China tem 40, 951 dólares, aqui seria equivalente a 5 mil reais mais ou menos, né? O do Brasil, ele está ó, tem Peru aqui, ixi, o Peru tá duplicado, inclusive, esse negócio não tá legal não. Vamos lá. O do Baxi está atrás do Paraguai, 2 posições com 348, tá? Depois vocês consideram o que vocês quiserem de informação, não foi eu que criei, eu só peguei aqui que pareceu mais confiável. Então, assim, a gente tá de 348 para 900, é uma coisa assim de 3 vezes praticamente menor que o salário da China. Então vamos cair no mito do negócio da fome, porque isso quando aparece isso na TV, vocês têm que saber relevar, né? Não dá para acreditar em tudo que assiste. Fala assim, nossa, o morador chinês vive com 30 reais por mês. É porque ninguém foi no Nordeste aqui fazer a mesma reportagem, né? Então aqui, uma outra reportagem que eu quero abrir para vocês, acho que está gravando um pouquinho mais lento, além do meu computador ser ruim. Esse aqui não precisa. Dá para ter muitos dados no Google também, tá, gente? Tem fonte Google, tem fontes nacionais. Tá, eu peguei aqui um do G1, tá, uma reportagem que coloca aqui que em 2015 caiu a coisa que permitiria mais de uma criança por casal. Então, isso daqui caiu em 2015, não existe mais na China, tá? Aquela coisa que a gente via aqui sempre, nossa, as crianças eram lá, enfim, acontecia um monte de atrocidade com as crianças, aquela coisa toda, não sei se existia, não bota a mão no fogo por ninguém, nem pelos nossos, nem pelos outros, mas isso aqui caiu lá, tá? Agora as pessoas já podem ter 2 filhos, tá? Na China, então é um negócio que todo mundo fala e usa isso como referência. Agora eu vou usar como indicador padrão aqui para a gente brincar um pouquinho o IBGE Países, que são dados nossos, tá? Se está certo ou não, mais uma vez, pelo amor de Deus, eu nem vou entrar no mérito. Eu vou considerar 5 países, que é o máximo que ele permite, para a gente ver os principais indicadores. Então, por exemplo, a gente tem economia de indicadores,
Indicadores sociais, meio ambiente, população, rede, saúde. Eu vou ver um pouquinho de todos. Né? Por exemplo, na economia, esse aqui tem chegada de turistas, mas tem um tanto de outros aqui que a gente vai vendo um a um. São rankings aqui onde tem, né, que Brasil, China, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Eu estou comparando as potências com a China e com o Brasil. Então a gente tem aqui, né, a referência de potencial, que são as potências, né, a China, que é o que está crescendo, e o Brasil, que vem com aí pelo menos competindo com a China, né? Ou vinha até alguns anos atrás. Então, chegada de turistas, a gente tem aqui os Estados Unidos ainda crescendo, deu uma diminuidinha de 2013 a 2017, fica ligado que os anos aqui das pesquisas mudam, tá? Os países nunca vão mudar. Então, a gente tem aqui como referência 77 milhões de turistas, né? Olha só, a China recebe mais turistas do que a Alemanha, do que o Japão e muito mais que o Brasil, né? Enquanto a China recebe 60 milhões, o Brasil recebe 6,5, ou seja, a gente está falando de umas 9 ou 8 vezes mais aí, um pouquinho menos, né? 7 e pouco, tá? Então a gente recebe muito menos turista que a China, então é o primeiro ponto. O que mais? Eu vou tentar passar bem rapidão para a gente gasto com educação. O Brasil é foda, olha só. A gente tem poucos dados, a China nem fornece dados, mas segundo o que está fornecido, o Brasil gasta 6,2 com educação. Tem alguns vídeos na internet que mostram métodos de educação chinês, dos principais países, principalmente comunistas, e eles colocam ali o pessoal para ralar mesmo, desde a parte disciplinar, né, o cara que aprende aula de operação de escavadeira na escola, na universidade. Então, é uma outra educação, né? Sai um pouco dessa filosofia ideológica que a gente tem aqui. É muito mais prática e para desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Brasil como que mais investe em educação. A China não passou, então não tem Estados Unidos, né? Só tem de 2014 o último, 5%, perto da Alemanha, e o Japão investindo muito menos e as crianças aprendendo muito mais. Né? Então, o Brasil gasta muito com educação e produz muito pouco. O que mais que tem aqui? Com saúde, Rapidez. Tá? O Brasil tem um bom gasto com saúde em relação à China, 3,9, tá? E contra 2,9, a China tem muito a crescer com saúde. Estados Unidos, os desenvolvidos estão lá em cima investindo praticamente 3 vezes mais do que os subdesenvolvidos. Tá? Gastos com saúde. Informação dos países aí de 2013 a 2017. O que mais? Investimento com pesquisa e desenvolvimento. Tá? E tá todo mundo aqui, deixa eu ver o Pachil não tem último ano, tem 1,2 com pesquisa e desenvolvimento, que acho que é o que a gente mais precisa hoje, né? Enquanto os outros países investindo muito mais. Tá, que mais? PIB per capita é interessante. O Brasil foi ultrapassado há pouco tempo pelo PIB per capita da China, só que a China tem 1,4 bilhões de habitantes, o Brasil tem 210 milhões, então a gente está falando de 5, 6, 7 vezes praticamente o volume de pessoas. Então, assim, o per capita é praticamente igual, né, sendo que a China deu uma encostada nos últimos anos, já o Japão produz muito mais por habitantes, né, a Alemanha também, os Estados Unidos não, então nem se fala. Então, o que gera de riqueza um chinês, um brasileiro, o americano gera 6 vezes mais. Beleza? Gente, isso é coisa do país subdesenvolvido mesmo, né? Total de exportações acho que é legal, a China é o maior exportador disparado, o Brasil que se gaba do agro, né, com esse país todo aí, com esse monte, né, ele está ali basicamente 1/10 da China, né, ele produz 1/10 da China, ele exporta, né, 1/10 da China. De importações, a gente está também mais lá embaixo, né, com 181 bi, né, enquanto a China tem 2,1, ou seja, umas 12 vezes mais, tá, por aí, mais de 10 vezes. Daí os Estados Unidos é o maior importador do planeta. Beleza? População dos Estados Unidos como referência é 50% maior do que a do Brasil. E o total do PIB, aqui a gente tem então, até 2018, Estados Unidos crescendo, né, a gente falando de 2014, estava com 17, e aqui ele está com 20, ou seja, teve crescimento. A China com 10, foram só os primeiros casos para ter uma noção de... E aqui 13, 30%, 2014 e 2018. O Paxi, 2,4, 10 para 2,4, ou seja, um quarto.
para 1,8, né? 2014 para cá, então, queda do PIB, né? Então a gente está gerando menos riqueza, não sei onde a gente quer chegar assim, mas beleza. Então tá bom, uma repassada aqui no econômico. Agora no social, esperança de vida, né? Todo mundo está muito equilibrado, sendo que é um indicador que não tem muita, né? A esperança de vida do Brasil é a menor de todas, menor que a da China, inclusive, tá? Do Japão a expectativa é a maior que tem, de 84 anos, e a do Brasil 75. Próximo da China, ou seja, não tem um monte de chinês morrendo por aí não de fome, né? Nos campos de concentração, sei lá que as pessoas imaginam. Índice de desenvolvimento, o IDH do Brasil é muito parecido com o da China, dos países desenvolvidos muito maiores, né? Próximo de 1 já. População com acesso à água potável, a China ainda tem uma área rural bastante grande, né? Então por isso ela fica muito atrás. Tá? As pessoas também estão indo para a cidade muito rapidamente. Também a coisa da sanitária, o Brasil também não fica muito atrás. Tá? A China daqui a pouquinho passa o Brasil, né? Os desenvolvidos são quase 100% de áreas com rede sanitária. A taxa de matrícula, tá? Daí a gente tem a China um pouquinho mais embaixo, sendo que taxa de matrícula a gente aqui sabe que a educação nossa não tem a ver com taxa de matrícula, beleza, índices sociais foi, meio ambiente, que é bem curioso esse gráfico. Então, áreas cultivadas, a gente tem um percentual na Alemanha de 34,26% de toda a Alemanha são áreas cultivadas, enquanto os Estados Unidos 16%, a China com 14%, o Japão 12% e o Brasil com 7%. Ou seja, a área cultivada percentualmente do Brasil, ela é tipo 5 vezes menor do que a da Alemanha. Sendo que é metade da China, por exemplo, né? Metade dos Estados Unidos. Então a gente ainda tem muita floresta e pouco, pelo amor de Deus também, viu, gente? Não vai falar, você quer que eu não quero nada, só estou mostrando os dados que está aqui, ó. Inclusive não quero dar opinião para não gerar polêmica, não vou dar. Área de pastagem. A área de pastagem da China representa 41% da área total do país. Olha o tanto de pasto que tem no país, os Estados Unidos 27%, no Brasil 20%. Metade da área da China, né, percentualmente falando. E na Alemanha tem bem pouquinho, mas lá nem deve ter muito também essas áreas para pastagem, porque eles gastam a área deles com outras coisas e compra da gente, né? Áreas protegidas em território nacional, todo mundo cresce praticamente, menos o Japão, que nem tem área, né? Agora o Brasil deu um salto de 1990, olha aqui, 2000 e 2014, deu um salto de 4% para 20% do território nacional de áreas protegidas. A Alemanha também deu um salto, saiu de 19% para 38%, os outros países aumentaram, mas não na mesma proporção, né? Principalmente o que menos aumentou que poderia ter área é a China. Beleza? A China está com 15% de áreas protegidas, o Brasil com 20%. O que mais? Produção de gás, os Estados Unidos é o rei do gás, né? Ele está lá com 831 metros cúbicos, vezes um monte de casa que eu não quero ver agora. Só em relação à China, ele tem 831, a China 161. Tá ali algumas vezes mais também, né? Mas pelo menos 4 vezes mais, 5 vezes mais dá. Produção de gás, tá? Sendo que a indústria ela faz a mesma produção, o mesmo PIB, não sei exatamente quanto é o indústria versus indústria, mas PIB versus PIB, né? Os Estados Unidos têm muito mais energia de gás. Já o Brasil bem pouquinho, né? A Alemanha, né? E Japão nem aparecem aqui no gráfico praticamente, de tão pouco que eles têm. E os Estados Unidos também, mais o rei da energia, Aí ele tem produção de petróleo, 15,3 barris por dia vezes 1.000, né? A China 3, então 15 para 3 é 5 vezes mais petróleo nos Estados Unidos, né? O Brasil tem bastante também, mas ainda assim fica, né, aí praticamente 2/3 da China, e se comparado com os Estados Unidos dá, sei lá, 2 vezes, né, vezes 7 mais ou menos. Beleza, o que mais? Vamos para o próximo, população. Nem fala que a China é o maior país do planeta, né? Densidade demográfica do Japão, 347 habitantes por quilômetro quadrado, que é a maior, pois a Alemanha, depois a China, a China, ainda se for para falar que tem muita gente por espaço, por metro quadrado, ainda está nem na metade do Japão, né? E está bem abaixo da Alemanha, por exemplo, né? Os Estados Unidos e o Brasil estão bem compatíveis, claro, olhando assim de fora parece pertinho, né? Mas os Estados Unidos ainda tem ali uns 30% mais pessoas por quilômetro quadrado que o Brasil. Então o Brasil é praticamente uma floresta.
A população de homens, aqui tem 735, de 1.4, né? 735, 161, 103, 61 e a Alemanha 41. A Alemanha é menos populosa desses daqui. E de mulheres, 698, tudo, né, na China de população, 164, Brasil 107, tem mais mulher que homem, Japão também e a Alemanha também, né, principalmente a Alemanha, ó, era 41 para 42, tem mais ou menos aí 1 milhão de alemãs aí ricas e solteiras e sem homem. População residente em área rural, esse gráfico é interessante, olha só. O que vem caindo de área rural da China, a gente está falando de 44,5% para 39%. 44 para 39, dá 5%. 5% de 1,4 bi, 10 dá 140 milhões, 5 dá 70 milhões. 70 milhões é tipo estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Todo mundo que foi desde 2015 a 2019 do campo para a cidade, né? Não sei se vocês veem ou acompanham, mas tipo, é um negócio que tipo, de alguns anos para cá, de 30 anos para cá, foram criadas 500 cidades, assim, cidades do zero, sabe? Na China, um negócio que é estrondoso, né? Então aqui tá, vamos lá, voltar, até esqueci, população área residente rural no Japão é menor, depois é do Brasil, depois dos Estados Unidos, depois da Alemanha, né? Então a gente tem a área urbana deve ser o inverso, exatamente, né? O que não é de um é do outro. Tá, então é o inverso, não vou gastar tempo. População total, deve ser a mesma proporção, a gente viu por gênero. Taxa de mortalidade é legal, é que mais morre, tá? Que mais morre é a Alemanha, provavelmente Japão, porque deve ter mais velho, né? Estados Unidos, China e Brasil morrem menos porque tem menos velho, população mais jovem, né? Taxa de natalidade, aonde nasce mais, o Brasil nasce mais por 1.000 habitantes, 14 bebês por ano por cada 1.000 habitantes. A China, olha só, em 2015, quando liberaram o mais de um filho, teve um crescimento, e agora já teve decrescimento de novo, o pessoal gastou ali um ano fazendo filho, e agora diminuiu de novo. Né? Então, houve aí talvez uma consolidação das vantagens, tinha vantagem reprimida aqui, provavelmente, né? A Alemanha, e a Alemanha vem crescendo, olha que interessante, né? Cresceu bastante, né, assim, em relação aos gráficos, e o Japão continua diminuindo como sempre. Tá? O Brasil diminuindo também, tá, galera? Ele está alto, mas está diminuindo. E a taxa média anual do crescimento. O crescimento da população no mundo vem diminuindo. A Alemanha foi meio fora da curva, né? Teve um crescimento em 2015, tá? E agora todo mundo vem diminuindo, né? Beleza, o que mais que tem? Redes. Telefone celular, todo mundo aumentando. E o Bati diminuindo. Olha só, em 2014 para 2018. Em 2014, tinha 138 a cada 100 habitantes. Planos de assinatura de celular, 138 para cada 100 habitantes. Agora tem 98. Não sei se compraram muito antes, agora está 100. Ou agora que o povo não quer mais assinar, ou a gente está retroagindo na tecnologia. Tá bom, telefonia fixa, internet, descarta. E saúde, o que a gente tem aqui? O ranking da saúde, consumo calórico, Estados Unidos, Alemanha, Brasil e China muito parecido, consumo, tá? Pode ser que o nosso seja assado, o dele seja cru, né? Mas assim, tá aqui, parecido, né? O pessoal fala, não tem comida porque come morcego cru, né? Tá aqui, ó, consumo de caloria, ou come ração, sei lá o que é, mas tá aqui, tá parecido. Inclusive, tá passando, né? Olha, aqui antes era menos e agora é mais, tá? Então, não tem gente passando fome lá, não. Tem gente passando fome, país subdesenvolvido, com uma pirâmide bastante larga, né, na base, né, da pirâmide, mas... E o Japão consome bem pouquinho, né, só sushi, só salmão. Brincadeira. Índice de subnutrição. Esse daqui, eu acho que nem tá aqui atrás, né, acho que não divulga, pessoal. A subnutrição da China, que era de 9,7, caiu para 8,5. Né, de 2012 para 2018, os Estados Unidos mantém a mesma, na faixa de 2,5. Mas não tem os nossos. O que mais que tem? Deixa eu ver o que tem mais aqui, gente. Isso é legal.
aqui o RNB, que é uma espécie de PIB também. Tá? O mundo é isso aqui, ó. O mundo. Tá? O mundo. Eu vou tirar o mundo e vou colocar o Brasil, tá? O PIB, o Brasil. Eu vou dar só um overview, tá? Um overview. Eu vou colocar, deixa eu ver, Leste Pacífico. Eu vou colocar quem? Vou pegar alguns dados aqui de alguns países. Por nada. A Índia, que é do tamanho da China, praticamente. África não, América do Norte. Vou pegar Estados Unidos para ver qual é que é. Não sei se eu vou pegar depois. Se Estados Unidos é o maior, ele vai deixar o gráfico feio. América Latina e Caribe não. A Europa também não. Leste da Ásia. Quem que tem aqui? Vou pegar a própria China. Quem mais? E América, a gente deve estar na América, né? América Latina e Caribe. Não tem nozes aqui? América Latina e Caribe. Tem Argentina na América Latina e Caribe. Que horror, não tô nem na América Latina e no Caribe. Vou clicar aqui. América Latina e Caribe. Pronto. Aqui, ó. O Bashir, PIB, o RNB, a gente vê que aqui em 2015, que é essa linha aqui, então aqui deve estar para 2000, ó, aqui em escala 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Em 2018, a China passou o Brasil de PIB, ou seja, o per capita por pessoa, né? O PIB total é muito maior. A Índia, olha só, aqui em 95, em 90, 91, 92. Até 92, a China e a Índia era a mesma coisa. Então, quando você fala, tipo, a China era aquilo, a China era né? Você está falando da China dessa época aqui. Porque se você fala da China de 2005 para cá, é outra China. Olha aqui, 2005 para cá, olha essa curva, né? O Brasil também foi fodido. O Brasil também, olha só, era para estar aqui, ó. Se ele continuasse essa curva, era para estar aqui, acima da média do mundo. Mas não, tanto a gente, o Brasil, quanto a China, está abaixo da média do mundo. Então, se o mundo tem 200 países, a gente está na metade mais inferior. Então, você fala, o Brasil é uma potência. Que potência, cara? Está aqui, abaixo da média do mundo, de geração de riqueza, com os maiores territórios do mundo, não consegue gerar riqueza. Com uma área turística imensa, não consegue gerar riqueza. Então é isso, ó. A Índia também, tá? A crítica se estende mais à Índia do que aqui a gente, mas o diferencial positivo aqui nesse caso é a China. Aí se eu queria colocar aqui alguns países sul-americanos, porque a gente adora falar mal dos outros, né? Daí eu vou colocar o PIB da Argentina, eu vou colocar o da Bolívia também, para ver qual é que é. A Bolívia está perto da Índia? Imaginei. O Chile, que é uma potência, Colômbia. Vou colocar Cuba aqui para ver. Cuba deve estar bem lá embaixo, não sei. É o meu achismo. Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, são países legais. Eu acredito que o Panamá esteja lá em cima, cara. Porra, tem Panamá. Deu, tá bom, vai. Uruguai é um paísinho bastante... Ó, tem bastante país aqui, ó. Só nossos vizinhos aqui praticamente, junto com Índia e China. Índia tá o cocô. Não gera riqueza por nada. Cuba, Cuba tá pertinho do Brasil, cara. Cuba tá mais ou menos, viu? Mais ou menos, não dá pra falar que é falido, não. Gera tanta riqueza, porque eles fazem isso. E a gente faz o quê? A gente faz um monte de coisa, né? A gente tem um monte de agro e tal. Eu tenho uma historinha do café que eu vou passar para vocês já. O Uruguai, olha quem diria, que no Uruguai ele é o melhor salário, o melhor PIB, né? O PIB do Uruguai per capita aqui é de 15,6, enquanto do Brasil é 9. Ele está 60% maior que o Brasil. Essa daqui. Jamaica, Cuba, Brasil, México, Brasil e China estão bem próximos. Não sei porque entrou Costa Rica aqui. O Panamá, o Chile lá em cima. Nosso principal problema na nossa curvinha aqui, vou pegar a nossa curva que é a verde.
Nosso principal problema é que todo mundo corrigiu aqui, ó, quase todo mundo deu uma corrigida, aqui no crescimento, ali em meados de 2014, 2013, e voltou a subir, só que daí a gente despencou. Né? Olha aqui o Brasilzão, ele despencou e agora está começando a virar para cima. Então, ou seja, foi um ano muito, muito ruim ali desde 2000 que estava no topo, né? Desde ali de 2012, mais ou menos, 2013, né, até 2017, ele perdeu, cara, olha o potencial, de 12 para 8, ele perdeu assim, um absurdo, né, de produção de riqueza, foi todo mundo embora, parece. Então é isso, eu acho que, ó que legal esse destaque aqui da Argentina. A Argentina, ela teve uma época, olha, ela ganhava de todo mundo, ela estava tipo com um padrão de país desenvolvido. E vamos colocar país desenvolvido para ver? Deixa eu pegar os Estados Unidos, que é referência, né? O Canadá, pode ser, que mais que tem aqui? Europa e Ásia. Alemanha, que é a potência da Europa. Ó, tipo Dinamarca, Bélgica. Quem mais que é legal? Vou descer uns legais aqui. Vai, cacete. Eu espero que vocês estejam vendo a tela, inclusive. França, Finlândia, esses países. Espanha. Irlanda, Islândia, Itália. Olha só, esses países são muito legais de ver também. Olha, a Espanha tá lá embaixo, cara. A Espanha tá quase subdesenvolvido já, hein? Não sabia não. Noruega, Países Baixos. Que é a Holanda, né? Suécia, Suíça, Turquia é legal de comparar. Bom, aqui nesse ranking, quem que tá? É isso mesmo? É a Suíça que tá aqui. E aqui quem que é? A Noruega. A Suíça e a Noruega saltando assim de riqueza por habitante. É que tem pouca gente também, né? Mas olha aqui tem uma faixa boa de países, né, com mais geração de riqueza. E aqui a gente tem Espanha, me deixou bastante... O que será? Portugal, hein? Coloquei Portugal. Vai ser legal comparar Portugal, Itália. Cadê onde entrou Portugal? Ah, Portugal tá aqui também, cara. Espanha, Portugal, olha só. Já foi a época também, hein? Cadê a Itália? Não coloquei Itália. Tá bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Tem muita coisa pra ver, se deixar eu fico o dia inteiro. Olha o tanto de indicador que tem, gente. Dá pra ficar brincando aqui o dia inteiro, se vocês gostarem do assunto. E tem outros sites com outros indicadores, mas isso aqui é legal para a gente ver, por exemplo, que a gente sabe que a Argentina já era para ser um potencial, que ela desgrudou aqui de todo mundo, se continuasse nesse ritmo ali, mas ela vai e faz a curva aqui embaixo, olha só. É uma dó, né? É igual o Brasil, né? O Brasil também já era para estar lá em cima e acabou desacelerando. Legal, galera? Eu vou agradecer e vou ficar por aqui porque eu já falei muito, o vídeo ficou muito longo. Tá bom? Beijão para todo mundo. Até mais, valeu! Canal do Engenheiro Tabajara.